Fala, Cláudio, boa noite. Bom, esse aqui é um vídeo resposta para poder aprofundar um pouco as questões que você coloca. Quebra de Santos versus chuta que é macumba. Acho que é quebra de Santos. Enfim, o ponto que eu quero colocar aqui para a gente poder começar a nossa conversa é que eu concordo quando você fala que existe um favoritismo que é cristão, né, no caso em específico católico, porque a ofensa foi mais específica aos católicos, né? Mas, assim, isso não me surpreende, isso não é novidade, até porque a maioria da população brasileira é católica, né? É cristã, se a gente pegar os evangélicos mais os católicos. Logo, quando um tipo de atitude dessa acontece, quando um tipo de ação dessa ocorre, né, quebra de santos, vai ter uma grande repercussão na mídia e as pessoas vão falar sobre isso, elas vão comentar. Elas vão olhar para aquilo ali e vão se identificar porque a maioria delas é católica. E elas vão se sentir ofendidas porque é um símbolo que as representa. Existe uma relação de identificação aí. Agora, quanto ao chuta que é macumba, as pessoas não vão se importar e não vão estar nem aí para isso porque elas não se identificam, não é com elas, né? Elas não entendem que a outra religião também pode ser uma coisa boa. Assim, elas até entendem isso, mas elas não param para pensar, né? Uma analogia que é interessante de se fazer é, por exemplo, por que as pessoas ficam indignadas quando muitos policiais vão e descem o sarrafo, atiram contra manifestantes com bala de borracha e quando é numa favela, por exemplo, uma ação policial onde morrem 11 pessoas. A ação policial aconteceu nos dois lugares. Nos dois lugares houve truculência. Em específico na favela houve uma maior truculência, mais truculência ainda, houve uma repressão ainda maior. Então por que as pessoas não ficam indignadas e não choramingam e ficam em luto quando 11 pessoas morrem na favela? Ou elas ficam enlutecidas só quando universitários morrem, ou só quando manifestantes tomam bala de borracha ou manifestantes morrem alguma coisa? É uma relação de identificação. A sociedade brasileira é preconceituosa, não só no que diz respeito à religião, mas muito também no que diz respeito à classe social. Uma coisa é estudante está apanhando, outra coisa é vagabundo está apanhando, é morador de periferia está apanhando. Então a religião banda, ela é uma religião marginalizada, se a gente for colocar assim, porque ela não tem muito espaço, ela não tem muita visibilidade. Então quando esses excessos acontecem com a Umbanda, não ganha uma notoriedade e os católicos não estão nem aí para isso. Eles querem defender a religião que os representa, que no caso é o catolicismo, né? Ou então os protestantes com o seu evangelho, sei lá. O ponto que eu quero colocar é o seguinte: a questão é da relação de identificação. Por isso que ninguém fica emputecido ou não sai na mídia, não ganha visibilidade quando o pessoal da Umbanda sofre esse tipo de ação preconceituosa, esse tipo de excesso. O que fazer nesses casos, então? A gente poderia mandar prender, que nem o Silas Malafaia recomenda. Mas já que o Silas Malafaia recomendando isso, eu penso que no mínimo a gente deveria pensar umas 3, 4 vezes antes de executar uma coisa desse tipo. Não, prisão não vejo como um caminho positivo, até porque se você prende uma pessoa, outras virão para fazer esse mesmo tipo de excesso, né? Isso se essa pessoa não virar Marte, blá blá blá, gera uma série de complicações aí. Eu penso que esses grupos que tomam essas atitudes mais energéticas, mais hostis, eles têm que cair num certo ostracismo, vou colocar assim, que a população realmente vai se tocando que quebrar figuras de outras religiões não está com nada, não é por aí o caminho. E a gente pode tentar desestimular esse tipo de ação. Como? Sei lá, de repente uma multa, né? Você quebrou uma figura cristã ou cometeu alguma ação hostil nesse sentido, preconceituoso, discriminatório, talvez uma multa seria uma ação bem recomendável, né? Porque se você for criar apenas alguns direitos, por exemplo, para o pessoal da Umbanda, não, quem quebrar figuras do Umbanda vai preso, ou só quem quebrar as figuras do Umbanda vai tomar uma multa, você cria um privilégio, né? Porque os outros grupos não vão compartilhar desse mesmo direito, e depois vai gerar até conflitos entre esses mesmos grupos, né? Entre esses grupos que não têm esses privilégios com o pessoal do Umbanda. Ou seja, você vai estar só reforçando preconceitos. E é uma coisa que o pessoal da Marcha das Vadias conseguiu, né? Esses ativistas aí. A única coisa que eles conseguiram reforçar foi preconceito para com esses grupos minoritários. Tanto é que o Easy, eu não sei se é Easy, um vlogger que você inclusive gosta,
ele não quis mais se considerar como ateu para não sofrer esse tipo de preconceito, esse tipo de retaliação, porque as pessoas tendem a colocar todo mundo no mesmo balaio, e isso é muito perigoso. Bom, claro, eu só queria colocar essas questões para você refletir, né? Eu não vejo a prisão como um caminho adequado. Talvez uma multa seria interessante para esse tipo de excesso. Eu não sei se seria o caminho mais interessante, mas até onde eu consigo pensar, esse caminho é interessante. Claro que podem existir outras alternativas, né? Bem, no mais é isso. Esse vídeo aqui é só para poder aprofundar um pouco essa questão, né, e fazer essa analogia entre as relações de identificação que acontecem, porque as pessoas vão se identificar com algum grupo e com outros não, né? No caso, o pessoal cristão vai se identificar com essa quebra porque eles são católicos, a maioria das pessoas são católicas. E a Umbanda, né, por uma virtude de fatores históricos, é uma sociedade que é mais marginalizada, é uma religião que fica às margens da sociedade, logo ninguém dá muita bola, ninguém dá muita atenção. Assim como o pessoal da periferia. Esse preconceito não é apenas religioso, ele é de uma ordem social, ele é de uma ordem de etnia, a questão da religião é muito forte, sim, não dá para negar. Mas eu acho que ela não representa nem metade dos problemas que a gente enfrenta hoje. O preconceito não religioso ele é forte. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. E comenta aqui nesse vídeo de resposta o que você achou, para a gente poder trocar uma ideia e entender também o que você está pensando, tá bom? Abraço, claro, boa noite.